H é solução da equação diferencial. Então, percebam que não cabe aqui artigo definido. G é a solução. Porque existe outra solução além dessa G. Não cabe artigo definido aqui, também não cabe artigo definido aqui. E, de fato, esta equação, ela tem infinitas soluções. Se você botar uma constante aqui, ó, se você botar uma constante aqui, ou seja, ó, eu vou mudar aqui um pouco, ó, dar um pouco para anular. Dado C real, seja h de x igual a 1 mais C vezes elevado a menos x2 sobre 2. Mudou o C, eu mudo a função. Tem-se domínio da H é R, H é diferenciável, o que fica derivado aqui, hein? C. Então fica o quê? Menos Cx elevado a menos x2 sobre 2. E quem é H' de x mais xh de x? Então fica o quê? Fica menos, aqui, Cx. E quando eu multiplicar H de x por C, aqui vai ficar o quê? Mais Cx. Cancela isso com esse, também dá x. Daí H é a solução. Ou seja, eu tenho, para todo C real, eu tenho uma solução. E, portanto, eu tenho infinitas soluções. Porque C1 diferente do C2, eu tenho duas soluções distintas, tá? Mudou o C, mudou a solução. Então, essa equação, ela tem infinitas soluções. Tá? Então, não faz sentido dizer que, dada uma equação, uma função é a solução ou não é a solução. Não. O que faz sentido é dizer, dado uma equação diferencial e uma função, faz sentido dizer se a função é solução ou não é solução. E faz sentido indicar o conjunto solução. Quem é o conjunto solução? É o conjunto formado por todas as soluções da equação diferencial. Então, a equação diferencial, ela tem o seu conjunto solução, mas ela não tem a sua solução, porque, via de regra, ela tem infinitas soluções. Há uma situação especial, um tipo, uma colocação, uma situação em que a equação tem só uma solução. Nós veremos, que é quando eu tenho os valores de contorno, ou as condições iniciais, mas isso vou estudar mais para frente com vocês, tá? E você percebe o seguinte, ó. Pegue essa função, ó. Seja Q de x igual a elevado a menos x2 sobre 2. Tá? Então, você tem, primeiro, domínio de Q os reais, né? Domínio de Q os reais. É sempre bom ver o domínio de Q os reais. Segundo, Q é claramente o quê? Diferenciável e com. Quem é a derivada de Q em x? Quem é? É menos x elevado a menos x2 sobre 2, tá certo? Qualquer que seja o x real. E quem é Q' de x mais x Q de x?
Q' de x mais x, Q de x. Fica o quê? Fica Q' de x, quem é? É E elevado aqui a menos x2 sobre 2. Desculpe. É quanto é? Q' de x, quem é? É menos x menos elevado. Tá difícil aí, tá? Menos x elevado a menos x2 sobre 2. Mais o quê? Mais x que é de x. Mais x é elevado a quem? A menos x2 sobre 2. Isso daqui? Isso aqui é zero. E zero não é x, qualquer que seja o x diferente de zero. Concorda? Então, qual é a conclusão? Que não é solução. Daí, a função Q, ela não é, entenderam aqui? Ela não é solução da equação diferencial. Porque para ser solução, seria necessário que isso aqui fosse igual a x, qualquer que seja o x real. Mas não é, por quê? Porque é diferente de x, qualquer que seja x diferente de zero. Só no zero que dá igual. Então, exemplo de uma função que não é solução. Essa equação tem infinitas soluções e tem funções que não são solução dessa equação. Tá? Então, o conjunto solução dessa equação diferencial é quem? Tá? O conjunto solução, tá? Existe o conjunto solução. O conjunto solução da equação diferencial ordinária, mas eu digo só assim, da equação diferencial f' de x mais x f de x igual a x, quem é? É o conjunto, estou dando no caso bem, eu estou dando a definição no conjunto, numa solução, numa equação particular. É o conjunto S dado por, é um conjunto de funções. Que conjunto? O conjunto é o conjunto S dado por S, é o conjunto formado por cada função φ, tal que φ é o quê? É função diferenciável, e φ' de x mais xφ de x é igual a quê? É igual a x, qualquer que seja x no domínio da φ. Esse é o conjunto de solução. Tá? Para você ter um entendimento melhor de uma equação diferencial e conseguir ter um entendimento dos resultados, tá, úteis para se resolver a equação diferencial, que são os teoremas de existência e unicidade, você precisa conceber a forma geral. Eu preciso conceber aqui para vocês a forma geral de uma equação diferencial. Tá? Antes, vamos só ver um exemplo. Mais um exemplo. Vamos dizer, vejamos mais um exemplo. O exemplo que já foi atacado aqui, ó. Tá? Considera essa equação aqui, ó. Seja a equação diferencial f duas linhas de x igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Tá? Equação.
A função seno hiperbólico, a função seno hiperbólico, não, a função cosseno hiperbólico é solução dessa equação. A função cosseno hiperbólico é solução dessa equação diferencial. Por quê? Porque seno hiperbólico não. Cosseno hiperbólico é diferenciável. E eu te pergunto, quem é a raiz quadrada de 1 mais a derivada primeira do cosseno hiperbólico em x ao quadrado? Quem é? Isso aqui é raiz quadrada de 1 mais, quem é a derivada primeira do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico. E quem é 1 mais o quadrado do seno hiperbólico? É o quadrado do cosseno hiperbólico. Que é o módulo do cosseno hiperbólico, mas o cosseno hiperbólico é positivo em todo valor de x, portanto, isso é o cosseno hiperbólico. Vou colocar aqui o módulo do cosseno hiperbólico em x, que é o cosseno hiperbólico em x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio do cosseno hiperbólico, é o conjunto dos números reais. Tá? Hiperbólica é diferenciável, domínio dela é os reais, é uma função diferenciável, e vale isso aqui. Mais um exemplo. Só tem essa solução? Não. Só tem essa solução, não. Nós veremos. Tá? Nós veremos que não só tem essa solução. Mas o seno hiperbólico não é a solução dessa equação diferencial. Você pegar o seno hiperbólico, não é. Seno hiperbólico não é solução dessa equação diferencial. Tá? Você pode olhar, tá? O seno hiperbólico não é solução dessa equação diferencial. Seno hiperbólico, por exemplo, não é solução dessa equação diferencial. Então você não tem. Tá? Para você ter, como eu agora vamos ao próximo passo, né? Que é para você ter um entendimento melhor da equação diferencial, você precisa entender o que é uma função de duas variáveis, tá? Uma função de duas variáveis é uma função como essa daqui, ó. Tá? F de xy igual a x2 mais y2. Isso aqui é uma função de duas variáveis reais. Duas variáveis reais. Por exemplo, quem é, para essa função, quem é f de 1 menos 2? Quem é? 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, que dá quanto? 5. Tá? Essa daqui, ó, vou pegar esse exemplo aqui. G de xyz igual a xy mais yz. Isso aqui é uma função de quantas variáveis reais? De 3 variáveis reais. Certo? Quem é G, por exemplo, quem é G de menos 1, 3, raiz de 2. Quem é? Quem é, hein? O x, o y e o z. Então, menos 1 vezes 3, né? X vezes y, mais o quê? 3 vezes raiz de 2. Daqui dá quanto? Dá menos 3, 3 raiz de 2. Tá?
Outro exemplo, h de xy, está aqui uma função de 3 variáveis reais, aqui, h de xy igual a 1 sobre x mais y, tá? Então, daí, a função de 2 variáveis reais. J de x, y, z, w, igual a... Como é que a gente vai aprender essas funções gráficos? Queria comentar as funções? Calma. Então, vamos lá. Isso aqui é E1 menos x2 menos y2 menos e2 menos w2. Então, essas 3 funções. Tá? Dessas 3 funções. Essas 4 funções. F, G, H e J. 4 funções. Você quer saber, a pergunta que você fez é qual é o gráfico, né? Quem é o gráfico dessa função? Essas funções, elas têm domínios, tá? Quem é o domínio da f? Quem é o domínio da f? Para essa f aqui? Não, os reais não. É a função de 2 variáveis. É uma função de variável vetorial. Vocês não estão vendo o álgebra booleano, não estão? Então, a variável, o domínio está contido em R2. No caso aqui, o domínio é o R2. O domínio da f, para essa f aqui, f de xy igual a quê? A x2 mais y2. Quem é o domínio da f? Quem é? Domínio da f é o R2. Há alguma restrição sobre x e y fazer essa conta? Não. O domínio da f é o R2. Essa função f é uma função do R2 em R. Aí o gráfico dela está contido no R3. Não sei se vocês lembram, mas o conceito de gráfico é o conceito geral para quaisquer funções de A em B. Quando você tem uma função no conjunto A, no conjunto B, tá? O gráfico de f, quem é? É o conjunto formado por cada ponto da forma x, f de x, onde x pertence a A. Portanto, o gráfico está contido aonde? Em A cartesiano B. Então, quem é o gráfico de f está contido aonde? O gráfico de f, é o conjunto formado por cada ponto da forma. Aqui, o x é o par xy. Então, o gráfico de f, vou colocar aqui, Quem é o gráfico da f? Quem é? O gráfico de f, vou colocar assim. O gráfico de f é o conjunto formado por cada xy, f de quem? De xy, posso representar assim, tá? Onde o xy pertence a R2. Então, onde aqui está contido o gráfico? Está contido em R3. O gráfico é um negócio lá dentro do R3. Tá? Como é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é um paraboloide. Tá? O gráfico dessa função é um paraboloide. Você tem o x, já que você perguntou, você tem o x, você tem o y e você tem o eixo z. O gráfico está lá dentro do R3. E o gráfico disso é o paraboloide de revolução. Negócio assim. Claro que continua, tá? Isso aqui é... Mas você não precisa se deter a isso agora não, tá? O gráfico. O gráfico está contido no R3. É um paraboloide.
O gráfico dá... Bem, isso aqui é o gráfico, tá? Mas eu não estou muito interessado em gráfico, eu só estou interessado no domínio aqui. Então, vejam.